Espírito e confiar nele. Pense nisto: o que posso fazer para ter o poder do Espírito Santo em minha vida e em meu serviço missionário? Qual é o papel do Espírito Santo na conversão? Como posso ajudar as pessoas a quem ensinamos a sentirem a influência do Espírito Santo? Como posso fazer com que minhas orações sejam mais significativas? Como posso aprender a reconhecer os sussurros do Espírito Santo? Buscar a orientação do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é uma das maiores dádivas que Deus concedeu a seus filhos. Ele é vital em seu trabalho como missionário. Você precisa do poder orientador e revelador do Espírito Santo à medida que ajuda as pessoas a serem batizadas, confirmadas e convertidas. Ter a orientação do Espírito Santo em sua vida requer esforço espiritual. Esse esforço inclui a oração fervorosa e o estudo consistente das Escrituras. Também inclui o cumprimento dos convênios e dos mandamentos de Deus. Inclui tomar o sacramento dignamente. Todas as semanas você enfrenta diferentes necessidades e circunstâncias a cada dia. Os sussurros do Espírito vão ajudá-lo a saber o que fazer e dizer. Ao buscar esses sussurros e agir de acordo com eles, o Espírito Santo vai magnificar suas habilidades e seu serviço, de modo que cederão em muito o que você pode fazer por conta própria. Ele vai ajudá-lo em todos os aspectos de seu serviço missionário e de sua vida. A luz de Cristo é concedida a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Ver também João 1:9. A luz de Cristo é o esclarecimento, o conhecimento e a influência que são concedidos por meio de Jesus Cristo. Essa influência antecede o recebimento do dom do Espírito Santo. Ela vai guiar as pessoas que estão receptivas a aprender e a viver o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O Espírito Santo. O personagem Espírito Santo. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Ele é um personagem de espírito e não tem um corpo de carne e ossos. Ele é o Consolador, aquele que o Salvador prometeu que ensinaria todas as coisas a seus seguidores e lhes faria lembrar o que Jesus havia lhes ensinado. Ver João 14:26. O poder do Espírito Santo. O testemunho recebido antes do batismo pelas pessoas que buscam a verdade sinceramente vem por meio do poder do Espírito Santo. Todas as pessoas podem receber um testemunho de Jesus Cristo e de seu Evangelho restaurado por meio do poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, podemos saber a verdade de todas as coisas. O dom do Espírito Santo é o direito de ter a companhia constante do Espírito Santo quando somos dignos. Recebemos o dom do Espírito Santo depois de sermos batizados na água. Ele é conferido por meio da ordenança da confirmação. O profeta Joseph Smith disse: há uma diferença entre o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Cornélio recebeu o Espírito Santo antes de ser batizado, que foi o poder de Deus para convencê-lo da veracidade do Evangelho, mas ele não poderia receber o dom do Espírito Santo até depois de ter sido batizado. Pelo dom e poder do Espírito Santo que somos santificados, que nos tornamos mais santos, mais completos, mais íntegros, mais semelhantes a Deus. É por meio da redenção de Cristo e do poder santificador do Espírito Santo que podemos nascer de novo espiritualmente à medida que cumprimos os convênios que fazemos com Deus, o Santo Espírito da Promessa. O Espírito Santo também é chamado de Santo Espírito da Promessa. Nessa função, o Espírito Santo confirma que as ordenanças do sacerdócio que recebemos e os convênios que fazemos são aceitáveis a Deus. As pessoas que são seladas pelo Santo Espírito da Promessa recebem tudo que o Pai possui. Todos os convênios e ordenanças precisam ser selados pelo Santo Espírito da Promessa para continuarem sendo válidos depois desta vida. Os dons do Espírito. O Senhor nos dá dons do Espírito para nos abençoar e para que possamos abençoar outras pessoas. Por exemplo, os missionários que aprendem um novo idioma podem receber o dom de línguas para ajudá-los a ensinar outras pessoas no idioma nativo delas. Vários dons do Espírito estão descritos em 1 Coríntios 12:1-12. Esses são apenas alguns dos muitos dons do Espírito. O Senhor pode nos abençoar com outros dons dependendo de nossa fidelidade, de nossas necessidades e das necessidades de outras pessoas. O Salvador nos convida a procurar com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14:1-12. Esses dons são recebidos pela oração, pela fé e pelo esforço e de acordo com a vontade de Deus. Leia Atos 4:1-33. De que maneiras Pedro e João buscaram dons espirituais? Como Deus respondeu às orações deles? O que você pode aprender a respeito de seu próprio trabalho com essa experiência? Grupo orando. O poder do Espírito na conversão. A conversão ocorre pelo poder do Espírito Santo. O papel que você exerce é o de ajudar a trazer o poder do Espírito para a vida de uma pessoa.
Algumas das maneiras pelas quais você pode fazer isso incluem: busque ter o Espírito com você por meio da oração, do estudo das Escrituras e do cumprimento dos convênios. Ensine pelo Espírito a respeito do Salvador e da mensagem da restauração. Siga a orientação do Espírito ao adaptar sua mensagem às necessidades de cada pessoa. Testifique que você sabe, pelo poder do Espírito Santo, que as coisas que você está ensinando são verdadeiras. Ao prestar testemunho, o Espírito Santo pode testificar a outras pessoas. Convide as pessoas a agir e as apoie no cumprimento dos compromissos que elas fizerem. À medida que as pessoas cumprirem seus compromissos, elas sentirão com mais vigor o poder do Espírito Santo. Faça um acompanhamento perguntando às pessoas que experiências elas tiveram ao cumprir os convites assumidos. A fé que elas têm vai crescer à medida que se arrependerem, obedecerem aos mandamentos e cumprirem os compromissos assumidos. Ajude-as a reconhecer quando elas forem tocadas pelo Espírito. O presidente M. Russell Ballard ensinou: a verdadeira conversão acontece pelo poder do Espírito. Quando o Espírito toca o coração sofre uma mudança. Quando uma pessoa sente o Espírito inspirando-a, ou quando vê uma evidência do amor e da misericórdia do Senhor em sua vida, ela é edificada e fortalecida espiritualmente, e sua fé nele aumenta. Essas experiências com o Espírito são uma consequência natural da disposição mostrada pela pessoa de pôr a palavra à prova. É assim que chegamos a sentir que o Evangelho é verdadeiro. Atos 2:37-38. 1 Coríntios 2:11-14. O que você pode fazer para ter o poder do Espírito em seu trabalho? João 7:17. Missionários orando. Orar com fé em Jesus Cristo. A fim de ajudar outras pessoas a se converterem, você precisa ensinar com o poder do Espírito. O Senhor disse: e o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé, e se não receberdes o Espírito, não ensinareis. À medida que você orar pedindo ajuda em seu ensino, o poder do Espírito Santo levará seus ensinamentos ao coração dos filhos dos homens. Quando você ensina pelo Espírito e as outras pessoas recebem o ensinamento pelo Espírito, vocês compreendem um ao outro, são edificados e juntos se regozijam como orar. Jesus nos ensinou como orar. Ver Mateus 6:9-13. 3. Ore sinceramente e com real intenção para agir de acordo com as impressões que receber do Espírito Santo. A oração eficaz exige esforço humilde e contínuo. Use uma linguagem que expresse um relacionamento de amor e de adoração a Deus. Em português, use uma linguagem semelhante à das Escrituras, como tu, teu, tua, ti, em vez dos pronomes mais comuns, como você, seu e sua. Sempre expresse gratidão. O esforço consciente para ser grato vai ajudá-lo a reconhecer como Deus tem sido misericordioso em sua vida. Isso abrirá seu coração e sua mente à inspiração. Como você glorifica a Deus ao orar? Quando orar? Quando você deve orar? O Senhor disse: buscai diligentemente, orai sempre e sede crentes, e todas as coisas contribuirão para o vosso Senhor. O convida a ter momentos tranquilos e reservados para orar. Entra no teu aposento e confiar em Deus. Quando oramos, ter fé em Deus significa confiar nele. Inclui confiar na vontade e no tempo dele para responder às suas orações. Ver Isaías 55:8-9. Sei muito bem como é isso. Conheço os temores e as lágrimas de momentos assim, mas também sei que nossas orações nunca são ignoradas. Nossa fé nunca é menosprezada. Sei que a visão do Pai Celestial, que é cheio de sabedoria, é bem mais ampla que a nossa. Conhecemos nossos problemas e dores mortais, mas Ele conhece nosso progresso e potencial imortais. Se orarmos para saber qual é a sua vontade e se nos submetermos a ela, com paciência e coragem, a cura celestial pode acontecer. Roado e Maus. Aprender a reconhecer os sussurros do Espírito. É importante que você e as pessoas a quem você ensina aprendam a reconhecer a comunicação do Espírito. O Espírito geralmente se comunica silenciosamente, por meio de seus sentimentos, de sua mente e de seu coração. O profeta Elias aprendeu que a voz do Senhor não estava no vento, no terremoto nem no fogo, mas que era uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Não é uma voz de trovão, mas uma voz mansa, de perfeita suavidade. Semelhantes a uma maneira como o Espírito se comunica varia de pessoa para pessoa. A despeito da maneira como essa comunicação ocorre, as Escrituras ensinam como reconhecê-la. Por exemplo, o Espírito vai edificar e conduzir você a fazer o bem. Ele vai iluminar sua mente. Ele vai levá-lo a caminhar com humildade e a julgar com retidão. Em resposta à pergunta como podemos reconhecer os sussurros do Espírito? No final das contas, este é o teste. A inspiração persuade a pessoa a fazer o bem, a elevar-se.
a erguer-se bem alto, a fazer a coisa certa, a ser gentil, a ser generosa. Então este é o Espírito de Deus.